Olá, Nexperts! Bem-vindos ao Next Play by GG, o seu espaço com gente de gestão. Hoje vocês vão descobrir o poder transformador dos livros. Eu estou aqui com 3 Nexperts. Eu sou a Chay, gerente de gente de gestão. E eu estou aqui com a Amabile, que vai se apresentar para nós. Oi, prazer, pessoal. Vamos aí trocar uma ideia sobre leitura, o quanto isso ajuda a gente, né, no dia a dia, no trabalho, na vida pessoal. É isso. Elisa. Oi, eu sou Elisa. É um prazer estar aqui, contribuir um pouquinho com dicas, né, para melhorar o hábito de leitura dos nossos Nexperts. E aí, Pedrinho? Olá, pessoal. Aqui é o Pedro Vitor Vedana. Sou especialista do procurement. Estou na Next faz 4 anos já. E tenho o hábito de leitura há pouco tempo. Então vai ser legal também compartilhar com vocês, né, minhas experiências e meu conhecimento que eu adquiri desses últimos 2 anos. Legal. Vamos começar falando disso já. Amabile, eu sei que a senhorita não gostava de ler. Não tinha esse hábito. O que mudou, o que aconteceu aí na tua vida que tu começou a ter esse hábito? Então, na verdade, eu lia mais na parte da adolescência ali. Eu gostava muito de ler suspense. Então, assim, ali pelos 14, 15 anos eu lia bastante suspense. Esse era o foco, assim, sabe? E daí começou a escola, aquela coisa toda. Acabei que não me distanciei um pouco, assim. Aí, pensei, depois passou uns anos e tal, comecei a trabalhar de novo. Pensei que, cara, eu sempre gostei muito de ler, assim, o que tá acontecendo, né? Então, assim, eu fiquei pensando, por que eu gostava tanto de ler e agora eu não tenho o hábito, né? Então, pensei um pouco lá na adolescência que eu gostava de ler e meio que retomei nesse sentido. Comecei pelo suspense e aí começou. Agora eu leio meio que de tudo, assim, sabe? Então, fiquei um tempo sem ler, assim, mas eu acho que tem muito isso, assim, tu ler, tu começar pelo que tu gosta mais, de fato, né? Por temas mais específicos, né? Exato. E tu, Elisa, como que começou esse teu hábito de leitura? Então, eu leio desde sempre, na verdade. O que me despertou mesmo foi na época da escola, quando eu era criança. Tinha um projeto que a professora dava um livro e a gente tinha que ler e depois fazer um resumo do livro, né? Isso deveria estar na 4ª série, 5ª série, por ali. E eu vi que para todos os meus amigos, eles reclamaram muito. Porque tem que fazer, porque ler é chato, porque ler é não sei o quê. E eu gostei muito, assim, para mim foi muito prazeroso ler, e foi aonde eu comecei a desenvolver o hábito de leitura. Aí pedia para minha mãe comprar livro para mim. Na época ela tinha um salão de beleza, ela revendia Avon, e aí na revistinha da Avon tinha uns livrinhos que tu podia pedir. Legal. Também. Então ela sempre estava comprando um ou outro para mim, foi onde eu realmente comecei a desenvolver o hábito de ler. Legal. E o Pedrinho falou que começou esse hábito faz uns 2 anos. Teve alguma coisa que te motivou a criar esse hábito, Pedro? Então, eu, mesmo na adolescência, quando eu li assim, uma sequência de livros, eu não era assim, um leitor assíduo. Eu comecei a ler porque meu pai e minha mãe me incentivaram, e era livros de ficção, assim. Mas logo depois ali que eu comecei a 15, 16 anos, comecei a sair mais e tal, eu... O rolê. Deixei leitura de lado. Ensino médio, tu tinha que ler lá para fazer vestibular, não li nenhum livro, fui nos resumos. E ali em 23, eu estava finalizando a faculdade, então também a minha rotina do dia a dia, assim, ela estava mais tranquila. E um incentivador que eu tive muito forte, assim, né, para mim, pelo menos, foi forte, foi o Bruno, porque ele estava me orientando no TCC. E a gente teve umas conversas, assim, né, no início da produção do TCC, que ele falou que assim, era legal começar a ter esse hábito da leitura, desenvolver, porque é algo que estimula, que tu consegue desenvolver o teu vocabulário, a tua forma de escrita, a tua forma de falar com as pessoas também. Então, foi algo que eu puxei assim pra mim, que, cara, eu gostaria de melhorar nisso, gostaria de realmente começar a ter o hábito, porque a gente vive no Brasil uma sociedade que lê muito pouco, né? Então, eu acho que esses exemplos, a gente pegar, né, eu ser o exemplo pro meu irmão, por exemplo, que é mais novo, ou a minha mãe, meu pai também ser o exemplo para mim, acho que isso é algo que traz muito o incentivo para a gente começar a ler mais, né, como sociedade. Então, é bem recente, né, desde então eu devo ter lido, acho que até agora, uns 15 ou no máximo 20 livros, né, não foi muita coisa. Já tá ótimo, né? Mas até hoje, assim, não é algo que
Por exemplo, a última vez que eu li foi semana passada, não consegui ainda ler todos os dias. Tem dia que eu consigo ler, tem dia que eu não consigo ler. Então, eu acho que tu ter essa consciência de que é algo bom, que tu vai se desenvolver. Não é uma obrigação, né? Não tem se cobrar tanto, né? É isso. Esse negócio do exemplo é legal, porque eu comecei a ler porque meu pai lia muito. Então, eu comecei a ler porque eu peguei esse hábito dele, achei interessante ele ler, então desde criança também. Que nem a Elisa falou, ali desde criancinha já pegava o livro e já lia. Só para lembrar, pessoal, para avisar, fique até o final, porque nós vamos ter um sorteio de 4 livros, então cada um de nós vai indicar um livro, vai fazer uma dedicatória bem linda, e a gente vai sortear, e no finalzinho do episódio eu vou dizer como que vai funcionar, tá? Top. A gente pode concorrer. Não, Pedro não pode concorrer. E, Elisa, tu costumas ler livro em audiolivro, em Kindle, ou tu prefere o livro físico? Eu prefiro o livro físico. Acho que pela experiência que até o livro te proporciona, né? Uma capa bonita, o cheiro, gosto muito do cheiro do impressionante livro, cheiro, né? A gente coloca lá, às vezes, um marca-página mais bonitinho, algo que tem algum significado. Tu pode também fazer algum tipo de anotação, apesar de eu ter um pouquinho de dor, assim, de escrever nos livros. Mas eu não consigo. Eu acho que, às vezes, é necessário às vezes, fazer alguma anotação, alguma observação, ou até uma marcação para um dia tu voltar e ler ali aquela parte ali. Mas, recentemente, eu descobri no Spotify, né, tem muitos audiolivros. Então, às vezes, pego um livro que seja um pouco mais simples, ou até um que eu já li, né? E para eu rever ele novamente, não precisar parar e ler. Então, às vezes, lá no trabalho, preciso algo que vou ficar mais quieta, né? Mais concentrada, coloco, e enquanto estou trabalhando, eu fico ouvindo ali o livro também. A gente teve um encontro com os gestores uns dias atrás, e o Bruno falou sobre audiolivro. Eu nunca tinha escutado audiolivro, porque eu sempre achava, gente, eu não vou conseguir prestar atenção numa pessoa lendo para mim. Achava baita estranho. E aí eu comecei a fazer um curso lá em Floripa, eu tenho esse trajeto para ir para lá, né, de carro, e eu pensava, pensei, né, vou tentar. Porque, né, em vez de escutar uma playlist inteira, eu vou tentar escutar o livro. Eu peguei o livro ali de 1 horinha, né. E, cara, é muito legal, porque tu presta muita atenção, mesmo que tu tá, né, prestando atenção dirigindo, óbvio, né, gente? Por favor. Mas, sério, é muito bom, assim, achei muito legal, e foi um livro chamado Comece pelo Mais Difícil, que eu achei bem interessante, que ele fala justamente sobre produtividade, gestão do tempo, né? E ele explica que quando tu vais organizar o teu dia, claro, tem várias técnicas, né, que ele explica no livro, mas organizar o dia por prioridade e tu sempre começar a fazer a coisa mais difícil do dia por primeiro. Porque depois que tu fez aquilo, tudo se torna muito mais fácil. Muito mais fácil. Senão o resto a gente acaba postergando. Que geralmente a gente faz o contrário, né? Vou deixar o difícil lá pro fim, vou fazer não faz, né? Todas as outras coisas. Vai postergando e quando vê... Chay, isso que tu falou sobre dirigir, escutando algo, eu acho que é interessante, porque às vezes a gente tem medo, quem está começando a dirigir, né? Na Next tem muita gente nova, que tipo assim, não, eu não vou escutar nem música porque eu preciso concentrar no trânsito. Dá um medo, né? Só que o podcast ou o audiolivro, que é mais ou menos na mesma pegada, para mim, pelo menos, ajuda mais a se concentrar no trânsito do que música, por exemplo. Então, é algo que às vezes dá pra tu testar, que nem tu fez. Tipo, cara, vou usar esse 1 horinha aqui, ou, sei lá, 2 horas que tu tá no trânsito pra escutar alguma coisa e eu acho que a música distrai muito mais. A música, tu fica lá dançando, lá que não dança. Imagina a Chay dançando no carro. É que eu me empolgo, né, gente? Vou cantando. Eu também. E aí, o livro parece que eu fiquei muito mais concentrada no trânsito também, como o Pedrinho falou mesmo. E a Mabel, tu prefere livro físico, Kindle? Kindle tu ganhou, hein, de 5 anos de Next. Ganhei. Ai, amei. Eu usei bastante. Uso, às vezes, também. Mas eu ainda sou meio old school, assim. Eu sou daquela pessoa que gosta de ir na livraria, assim... Ai, parece... Mas eu gosto... tipo assim, é uma coisa que me acalma. Eu gosto de entrar na livraria, de ficar mexendo ali. Fico vários minutos ali, às vezes horas, tipo, só... tentando escolher um livro. Já teve várias escolhas legais, sabe? Tipo, passar, daqui a pouco eu passo de novo, olho. Já escolhi livro pela capa, né? Igual digitado. Nunca julguei livro pela capa. Eu julgo. Eu julgo, mas já deu certo algumas escolhas, assim. Então, assim, eu sou muito de ler físico, assim.
Porque eu gosto de rabiscar. Meu Deus, meus livros, assim, são todos muito... sempre é o livro e um marca-texto. Porque mesmo os livros que não são de desenvolvimento, que são de ficção, eles trazem uma história. E tu aprende muito também, sabe? Com a história. Porque, não é real. Mas a gente sabe que... Se baseia em algo, né? Se baseia em algo, né? Legal. Então, mas enfim, eu gosto muito do físico, assim. Eu gosto de ir na livraria também para conversar com os vendedores. De ficar trocando ali. A gente tem altas dicas. Eles dão muitas dicas, né? Sim. Já comprei tu vê livros que também- legais Nunca também, tinha assim, pensado tá? nisso. E Já não comprei é sim. algo assim, eles estão ali só pra te vender. Não, é porque eles realmente gostam e gostam de passar várias dicas. É bem legal, assim. Aí quando tu tem Boa encontra ideia. mesmo os que leem as coisas que tu gosta, é muito legal. Porque daí eles indicam. Eu já comprei uns 3 livros, assim, de indicação. Foi muito bom, tá? E fica uma dica que eu conheço alguém na Next. Alguém chamado Bruno. Que ele vai na livraria, escolhe o livro e compra online. Pra ganhar desconto, ó. Fica a dica. É verdade, é uma dica... Não, mas de fato é mais barato, né? Mas é... Não sei, é uma sensação que eu gosto do livro. Se não me engano, daqui a pouco, não sei se é em abril, é agora no primeiro semestre, que tem o dia do livro, semana do livro na Amazon. E legal. aí é tipo Black Friday, assim, quase que metade do preço. dos Porra, livros. Pedrinho. Avisa a galera aí quando Tem acontecer também aquela Vou ficar semana do ligado. consumidor. Eu Bom acho que saber. também tem bastante... isso. Ah, tá rolando a semana do cliente também, né? então, sabe? Legal. tem que ficar de olho. E, pessoal, vocês notam que quanto mais vocês leem, mais isso melhora a concentração, escrever e-mail, conversar com as pessoas ou não? Pedrinho. Eu acho que sim. Eu acho que nesses 2 anos, assim, eu li só livros de desenvolvimento e biografia. Então, como eu tenho esse foco, né, eu acho que ajuda mais, né, porque se eu aplicar as ferramentas que cada livro traz, é inevitável, eu vou, né, conseguir conversar melhor, né, tanto numa conversa com a minha namorada, né, no meu relacionamento, com o feedback com o meu gestor. Eu acho que ajuda em tudo. Mas mesmo assim, como a Mabel estava falando que tu aprende algo com os livros de ficção, eu acho que também essa questão de dicção, de vocabulário, de como escrever, a gente usa bastante o e-mail, né, o WhatsApp, então eu acho que num todo o livro ele ajuda. E o livro tem vários benefícios, né? Tu ter esse hábito da leitura, porque se tu lê, o que eu faço hoje, né? Eu tento sempre acordar um pouco mais cedo para ter esse momento de ler, né? De orar. Então, tipo, ter aquele momento ali para eu focar no que eu quero no meu dia, no que eu quero na minha semana, no meu mês, nos meus objetivos. E assim como tu vai ler antes de dormir, para relaxar, para tu, né, meio que se concentrar para tu dormir, preparar o teu corpo, desligar, parar de observar a tela, eu acho que tem muitos benefícios. Então, com certeza, o livro traz vantagens e benefícios para o teu dia a dia. Eu ia mesmo perguntar para Elisa se ela prefere ler ao acordar, né, de manhã, ou antes de dormir. Eu prefiro antes de dormir, porque de manhã, né, principalmente quando eu tô com o João, a minha manhã já começa muito corrida. Caos. E eu ainda não tenho o hábito de acordar muito mais cedo, então eu prefiro ler ao dormir. Eu acho que dá uma relaxada, assim, de tudo que tu passou ali pelo dia. Eu também estou com um propósito de utilizar menos o celular, menos as redes sociais. Principalmente porque tu fala, vou ficar ali só 10 minutos, só vou ver uma coisinha. Enquanto tu passou 1, 2 horas e muitas vezes tu não assistiu nada produtivo, tu não viu nada. Li o celular mesmo. Li muito mais do que... Exato, tu não vê nada que te agrega, então eu prefiro ler ao dormir, assim, né? Que eu acho que a mente dá uma relaxada. Até livro de desenvolvimento, ou pessoal, ou ficção, uma coisa, mas que pelo menos te tire da tua realidade naquele momento, assim, pra tu realmente descansar. Tu me falou que tá lendo o livro do Jerônimo, né? Isso, O Jerônimo, falar de fazer. no treinamento que a gente teve, não sei se tu já estava, Elisa. Não estava. Uma coisa que ficou bem marcante para mim, a Mabel estava, é que ele falava, tipo, 1 hora quando você acorda, sem celular, sem tela, 1 hora antes de dormir, sem tela. Sim. E aí, o que tu vai fazer nessa 1 hora? Tu pode fazer N coisas, né? E uma delas é ler. É a leitura. Uma até... foge um pouquinho do assunto, mas acho legal, porque eu li faz pouco tempo, sobre quando as pessoas têm muitos problemas para dormir, né?
E uma das dicas que eles dão, os especialistas, é que ao tu acordar, porque qual que é a primeira coisa que a gente faz? Pega Olha o celular. o celular. Então, a primeira luz que tu tem contato já é a luz do celular. E, na verdade, tu abrir a janela e ver a luz do sol. Porque o nosso cérebro entende que aquele momento tu acordou e ele começa a meio que programar ali o teu sistema para a hora que tu vai dormir. Então, Legal. é Algo interessante tão também. simples, né? É simples, É o acordar e ver o sol, né? E a gente tá perdendo isso também. O livro do Milagre da Manhã fala muito sobre isso também, né? De acordar cedo, fazer todas essas rotinas, né? De manhã, antes de ir pro trabalho e tal. Até porque daí quando chega a noite também tu já fez tudo, né? Fala até de fazer exercício e tudo, né? Mas, ai, gente, difícil acordar cedo pra mim, tá? Mas Eu tenho essa dificuldade. Esse livro é muito bom, porque ele tem uma passagem que ele fala exatamente isso. Ele pega e analisa, tipo assim, quando que você vai tirar sei lá, 5, 10, até meia hora do teu dia para focar em você. E aí ele começa a analisar, não, vou fazer de manhã. Ah, mas eu não gosto de acordar cedo. Vou fazer meio-dia. Poxa, mas meio-dia eu tô no meio do meu trabalho, tenho que almoçar e voltar. Dá pra ler também. E eu vou fazer à noite. Pô, à noite eu tô cansado. Então, no fim das contas, por mais que doa um pouquinho, o melhor horário para tu fazer isso é de manhã. De manhã. Então, é um hábito. Não é fácil, né? Não. Tu tem que realmente... Disciplina, né? É, Acho que disciplina ali para é tu essencial. acordar, às vezes, 10 minutos mais cedo para tu ter esse momento. Mas eu acho que faz a diferença. Eu acho que, para mim, assim, eu comecei a fazer isso, né? Que a Chay falou, porque eu li esse livro também há 8 meses, 1 ano atrás. Então, eu vejo uma diferença, assim, no dia a dia. Eu fiz por um bom tempo, depois, né? E Parei de caprichar. como tu falou ali, Mas quero às voltar. vezes acordar 10 minutos antes. Porque às vezes na nossa cabeça a gente coloca, eu tenho que acordar 1 hora antes. Mas o hábito, ele começa aos poucos, né? É que num dia, no primeiro dia, a gente já quer ler Exatamente. 3 capítulos já de manhã cedo. Né? Exato. Também não vai acontecer. É aos poucos, que tu acorde e leia 5 páginas. No outro dia você vai ler 10 e assim por diante, né? Mas é bem importante dizer, né, que a palavra disciplina, né? Porque para tu criar aquele hábito, tu tem que ter a disciplina, né? De se comprometer realmente consigo mesmo, de acordar mais cedo ou de, né, dormir mais cedo, enfim. Porque, né, tem isso, né? Se tu quer acordar mais cedo, tem que dormir mais cedo também, né? Porque senão não cumpre ali o período de sono que precisa. Então, é toda uma rotina que tu tem que organizar para conseguir seguir esses passos, né? Eu acho que é igual, tipo, ir pra academia, de fazer um exercício, Sim. né? Exato. Quando às vezes tu vai sem vontade, né? Então, acho que isso é um ponto importante também. Nem sempre tu vai estar com vontade de ler, mas e também não precisa tu pegar o livro e ler ele inteiro, né? E ler várias páginas. Pô, vou ler um pouquinho aqui, amanhã eu leio mais um pouquinho, né? Ler com calma, grifa algumas coisas. Eu acho que isso é muito... Isso é disciplina, sabe? Quando tu não tá com vontade, mas, vou fazer porque pra criar o hábito, né? Exato. Um compromisso. Total. Compromisso. Eu tenho um livro que, quando eu li, ele deu uma virada de chave na minha vida e eu leio ele todo ano. Assim, eu sempre indico para as pessoas, leia uma vez, mas leia todo ano se conseguir, que é O Poder do Subconsciente. Eu queria saber de vocês se vocês têm algum livro assim que mudou alguma coisa assim, muito forte na vida de vocês. Pelo que eu entendi do Pedrinho, foi O Milagre da Manhã, né? Mas tem algum livro, Elisa, que fez assim, tu pensar diferente, fora da caixa, ou mudou algum outro hábito que tu tinha? Eu comecei a ler agora, recentemente, A Arte de Falar e Fazer. E no início ele fala sobre a procrastinação. E só nesse início, eu nem finalizei o livro ainda, né? Mas ele já... Eu me identifiquei muito, né, com o que é falado ali. E ele já meio que deu um start, assim, né? Que realmente tem coisas que a gente só faz no automático. Que a gente, como ali no início, a tarefa mais difícil fica para depois. A gente, hoje eu vou fazer. Aí acontece uma coisinha que sai da programação. Então não vou fazer mais, vou deixar para amanhã. E assim a gente vai, quando vê, virou uma bola de neve. Então ele já me deu uma chacoalhada, assim, que não, eu preciso mudar. Tem realmente a questão do hábito. Tem coisas que a gente... tem que sair da nossa zona de conforto realmente para mudar e para poder fazer acontecer. E tu, Pedrinho? Eu acho que o Milagre da Manhã, acho que é o que eu sinto assim que mais mexeu assim com os meus hábitos de vida. E outro livro também é Dopamina, não lembro o nome agora da autora, mas é uma psiquiatra de Stanford, lá dos Estados Unidos, que também é um baita livro que ela explica assim, como que funciona a dopamina no nosso organismo, né? Então, fala muito do momento atual,
ela relaciona muito com os casos de vícios que tem, né? Os pacientes dela são, em maioria, viciados em drogas ou em álcool, em alguma substância. Mas é um livro muito interessante, assim, porque eu gosto de entender o porquê das coisas. Então, quando falo de neurociência, eu falo a ciência de alguma coisa, eu gosto bastante, me interesso. Então, o livro que eu estou lendo agora, por exemplo, não julguem pelo nome, mas é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ah, eu já ouvi falar desse livro. Eu comprei esse livro... Vai estar famoso esse livro? Eu comprei esse livro, eu entrei numa livraria lá pequena, assim, e aí eu tava sem muitos livros para ler, assim, na fila, daí eu vi esse e cara, livro curtinho, assim, 200 páginas, pô, vou comprar, vou ler, acho que paguei 40, 50 reais. E ele é um estudo de um professor que morou muitos anos no campus de Harvard mesmo. Ele estudou, fez pós, ficou lecionando. E as pessoas perguntavam para ele por que ele estava estudando as pessoas infelizes em Harvard. Por que ele estava estudando, tipo, depressão e outras coisas ruins em Harvard. Porque Harvard é Harvard. Tipo, como é que tu vai estar infeliz lá? As pessoas olham para lá, né? A gente não conhece muito. Tipo, é Hogwarts. Né? Ele fala isso. E ele foi analisando e fazendo pesquisas com os alunos, com professores e desenvolveu isso depois. Fez um TED, acho que ficou famoso muito por conta de um TED Talk que ele fez, que basicamente é analisar por que muitos estudantes não conseguiam ascender em Harvard, porque eles levavam muito para o caminho de pressão, de ser o melhor, a família cobrar, né, os parceiros cobrar, ter uma autocobrança muito forte. E, do outro lado, por que tinha alunos que se davam tão bem, que eram tão prósperos. E ele foi em busca de entender como que era a felicidade desses alunos. Então, é um livro muito legal que fala sobre a ciência da felicidade. É basicamente isso. Nossa. E aí ele tem princípios que ele traz. Eu estou no início do livro, assim, na verdade quase na metade, mas é muito legal, assim. Eu me interesso bastante por conta dessas coisas, né? Mas eu achei um livro, assim, muito, muito bacana. Quando tu acabar de ler, coloca na livraria da Next ali. Para quem não sabe, né, aqui no escritório de Itajaí, a gente tem um espacinho lá, onde a gente pode botar livros, né? Pegar emprestado, trazer, enfim. Eu sempre boto os livros que eu leio lá. Devolvo. Devolvo. O da Mabel é cheio de risco. O meu vai estar cheio de risco também. Não tem problema. E a Mabel, qual foi o último livro que tu leu ou que tu está lendo, assim, que trouxe alguma inspiração aí pra gente? Eu li um último que eu li agora, que eu gostei muito, Um Novo Mundo. Ele fala muito sobre... Ele coloca o ego como o início, assim, o porquê de tudo, né? Por que a gente age assim? Porque muito por causa do ego. Então, assim, é um livro que rabisquei várias coisas também. E eu super recomendo, assim, me fez pensar... Quando eu ajo, por exemplo, assim, vou fazer isso aqui. Eu estou fazendo porque eu quero, ou é para me aparecer, ou, sabe? Te faz questionar muito, assim, a essência das coisas, assim. Eu gosto muito disso, assim. Interessante. É muito interessante. Porque daí, depois que eu li esse livro, várias vezes, assim, eu vou falar disso aqui para tal pessoa. Tá, mas por que eu estou falando isso para tal pessoa? Faz pensar. Faz pensar. Eu tenho esse livro em casa, ainda não li. Leia, porque ele dá Assim, o livro em si tem... Eu vou ser bem honesta, tem muita coisa que, eu li ali por si, mas tem umas partes que me chocaram bastante, assim, porque eu vi, realmente, isso aqui eu fazia... Não era algo muito genuíno, sabe? Entendi. Então, ele te faz... E de fato, a gente olha para o mundo como está hoje, enfim... O mundo é assim desde que é mundo. Eu defendo essa tese. Mas, falando da nossa geração, do que está vivendo, hoje é muito isso, né? Ego, status, como as pessoas te veem, como que isso afeta a tua vida. Então, é um livro bem que te faz pensar bastante, assim, refletir. Interessante. Mas eu tô lendo um que foi indicação do Pedrinho, que é o...
Como é que é? Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Do Dale Carnegie. Muito bom legal. também. Tô acabando. 20 páginas. Falta, gente. Boa. É o mesmo que Fé que até aquele final de Como semana Influenciar Pessoas? Não. É do mesmo autor. Do mesmo autor, mas ele fala... É mais voltado não. Todo voltado pra oratória, comunicação, né? Bem legal. Pedrinho, o que tu indica para quem quer começar a ter esse hábito de leitura, né? Qual livro ler, qual formato, enfim, o que tu tem aí de dicas para nós? Olha, Chay, eu acho que a gente tem que buscar ler aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se sente mais à vontade, que serve também como um entretenimento. Então, se eu não tô no momento, né, não tô buscando ler um livro de desenvolvimento, cara, vai ser provavelmente muito mais difícil tu ler, conseguir terminar um livro, do que se tu pegar um livro de ficção, um livro de romance, um livro de, sei lá, qualquer coisa. Mas uma alternativa que eu vejo, que é meio que um pouco de uma mescla, assim, dos dois, é uma biografia, uma autobiografia. Eu acho que eu devo ter lido só 2 até agora. Eu li uma do Guardiola, que na verdade não é uma autobiografia, é um jornalista que cobriu um ano do Guardiola no Bayern de Munique. Mas um que eu recomendo bastante, e eu acho que muitas pessoas, muitos Nexperts vão gostar, porque tem uma relação um pouco assim com o Comex, é o livro do Phil Knight, o criador da Nike, que é A Marca da Vitória. Legal. É um baita livro. Eu já indiquei para amigos meus que compraram, já emprestei o meu, que um amigo meu não me devolveu ainda. Alô, amigo! Devolve o livro do Pedrinho. Comprei pro meu pai, comprei de presente pra Bia Pauli. Eu ganhei da Elisa de Amigo Secreto no final do ano esse livro. Indicação do Pedro. Sei que a Mabel também já leu. Eu gosto muito desse livro. Cara, é assim, um livro... É a história da Nike, né? Isso, é fantástico. É um pouco assim daquele sonho americano que tinha lá depois da Segunda Guerra, assim, lá nos Estados Unidos. Mas é a história de como que a Nike começou, né? Então, o Phil Knight, lá com 24 anos, ele se forma no mestrado em Stanford. E no mestrado ele faz um trabalho, tipo um TCC, que é a importação de tênis japoneses. E ele, depois que ele termina o mestrado, né, a condição da família dele, o pai dele tinha assim, um certo dinheiro, eles não eram pobres. Uhum. E o pai dele banca uma viagem dele pelo mundo, assim. Ele pega e vai passar um ano praticamente viajando. Um ano sabático. Só que a ideia dele é colocar Japão no roteiro. Então ele vai pro Havaí, acaba assim cantando pelo Havaí, né? E era para ficar uma semana, ele fica mais de, acho que uns 3 meses lá. Vai com um amigo, o amigo se apaixona por uma havaiana, fica lá e ele segue a viagem sozinho. E aí o segundo lugar que ele vai é o Japão, justamente para ir na empresa que vende os tênis, né? Acho que é Tiger o nome. E ali a história começa. Então é uma história bem fascinante, assim, né? Eu que gosto muito de futebol, de esportes, a Nike, ela ascendeu muito. Hoje tu vê qualquer pessoa gigante, na né? rua, Todo mundo tem, né? Mesmo que seja falsificado. Não é só esporte. Tu vê executivo usando, tu vê professor usando. E era uma coisa que no livro, um dos japoneses lá atrás, na década de 60, ele falava que o sonho dele era ver as pessoas usando tênis de corrida, entre aspas, né? Então, é um baita livro e é uma mescla, assim. Tu acaba aprendendo bastante, mas tu se entretém porque tu imagina. Fala de empreendedorismo também, né? É que não é só a história da marca, né? Envolve muita coisa ali. Resiliência. Nossa, ele desistiu. E aí a gente traz pra vida, obviamente, né? Tem coisas aí que a gente pensa, isso aqui fracassou, mas tem um propósito, tem um porquê. Beleza, vamos voltar do início, vamos começar de novo, aquela coisa toda. Então, assim, esse livro marcou muito pra mim também essa questão, assim, sabe? Ele não teve sucesso. E muito, né? Muito sucesso em muitas coisas. Mas ele, não desistiu. E Arriscou novas manobras. E ele era um cara muito inteligente também, né? Muito. Então... mas também não adiantaria ser inteligente se ele não tivesse essa soft skills, assim, né? Então, esse livro... Eu acho que outra vantagem da autobiografia é tu poder escolher, às vezes, um artista, né, que tu
gosta. Tipo, cara, eu não sei assim de cabeça, mas sei lá, Taylor Swift deve ter uma autobiografia. Então, pô, se eu sou muito fã dela, por que eu não leio um livro sobre ela? A gente tem ali referências ali na Next, né? O Walt Disney, o Steve Jobs, o Senna. Eu ainda não li as autobiografias ou biografias deles, mas é uma coisa que eu quero. Eu sei que o Senna tem um livro ali, acho que um pouco depois que ele faleceu, tem um livro de 500 páginas sobre ele. Então, são pessoas de referência. Então, às vezes, tu pegar uma referência que é pra ti, no esporte, na música, né, na TV, e tu lê, pô, tu vai tá lendo sobre alguém que tu admira, né? Então, e é o começo, vai né? ser mais fácil, né? É o pontapé inicial ali para começar o hábito. Exatamente. Legal. E, Elisa, tens alguma dica aí de como melhorar esse hábito, ou de como criar o hábito de leitura? Pegando ali um pouco, né, do que o Pedrinho comentou, realmente, tu procurar primeiro temas, né, que te agradem. Não adianta, hoje eu não leio nada, amanhã eu quero ler um livro, né, super intenso ali, né? Então, tu vai acabar lendo 2 páginas, não gosto. Então, procura talvez algo que realmente te interessa. Começa ali por um livro de ficção, um livro de romance. Algum filme que você gosta muito. Muitas das vezes eles também têm o livro. Os livros geralmente são muito melhores. Muito. Então, né, vão te trazer muito mais detalhes da história, que tu vai entender muito melhor. Né? Exatamente. E começar, assim, eu acho que colocar também um objetivo. Hoje eu vou ler 5 páginas, amanhã eu vou ler 10. Hoje eu não consegui ler, não perde a semana. Hoje eu não consegui ler, então amanhã eu vou ler mais um pouco, vou ler o dobro. Também procurar, existe muita página, né? Utilizando até as redes sociais, que geralmente as pessoas gostam. Existem muitas páginas no Instagram que indicam livros, existe muito eu não tenho TikTok, mas eu acredito também que tenha muito canais do TikTok que possam estar te auxiliando, né, como um hábito, um livro que seja legal para você ler. Eu utilizava muito, hoje em dia eu parei, mas tem o Scooby, que é uma rede social que que fala sobre livros. Então, tu consegue colocar quantas páginas tu leu naquele dia, ele dá a porcentagem de quanto que falta para tu ler. Tu consegue ler resenha, né, de outras pessoas, indicando, avaliações do livro, né? As avaliações. Você mesmo consegue avaliar, hoje eu li até metade do livro, tu já consegue colocar ali a tua opinião sobre o que tu tá achando. Então, eu acho bem legal. Tu vai criando também uma comunidade, tu vai fazendo amizades ali e tu consegue fazer essa troca, bem legal. Nossa. Tu, Amabile? Eu diria que nessa pegada também, tipo, de tu começar a ler o que sobre algo ou alguém que tu se interesse mais, né? Que tu se identifique mais. Biografia mesmo, pra mim, eu gosto de autobiografia também, na verdade. Uma coisa também que eu acho interessante tem uns artistas, enfim, famosos, que eles têm book clubs, assim. Então, eles têm eles colocam uma lista ali de vários livros que eles leem e eles vão fazendo um clube do livro, assim. Então, por exemplo, tem a Oprah, que eu gosto bastante, que ela entrevista pessoas muito legais, assim, e ela tem uma lista de livros que ela já leu, que inclusive O Novo Mundo que eu li, foi de um podcast dela que eu escutei, que ela entrevistou o escritor. Então, eu comprei esse livro justamente por causa desse podcast. Aí tem aquela... Eu não sei falar o nome dessa mulher. É uma atriz de Hollywood. Reese Simpson. Não sei. É uma coisa assim. Tá, gente? Mas, enfim. Depois eu coloco lá pra vocês na Next. Também ela tem vários livros legais no clube do livro dela. Então, são artistas que eu admiro e que... Então, eu me ajudo a escolher, às vezes, assim. Vou puxar um gancho do que a Elisa falou. Eu acho que isso de colocar metas e objetivos, por mais que torne a tarefa de você ler o livro um pouco mais rígida, porque tu acaba encarando como meio que um dever, para mim, é o que funcionou, é o que funciona ainda e que eu vejo que, cara, tem que fazer, porque senão vai sumindo, sabe? Um exemplo, eu tô lendo esse livro da felicidade, de Harvard, e eu comecei faz umas 2 semanas. E aí eu li, tipo, em 2 dias, assim, eu li umas 60 páginas. Tipo, cara, tava ali, frenético, final de semana. Eu uso mais final de semana para ler, então eu, tipo, coloco ali umas metas mais audaciosas, assim.
E aí eu tô fazendo terapia, eu faço um encontro por mês. Daí eu pensei, cara, daqui 2 semanas eu quero ter terminado esse livro para na terapia eu falar com a psicóloga. Só que amanhã eu tenho minha sessão e eu li só mais 10 páginas depois daquele A dia. pessoa já vai culpada pra sessão, né? Pessoa. Hoje eu percebi, porque hoje eu li umas 3 páginas e eu pensei, porra, não consegui mais ler nada quase. Por quê? Porque no final de semana eu fiquei à toa, tipo assim, não tive a disciplina de pegar um tempinho e ler. Durante a semana eu também, tipo, hoje quero acordar mais tarde e tal. Então, tipo assim, cara, tá tudo bem, não vou ficar me culpando aqui, mas é algo que a gente tem que ter consciência, tipo, que é algo bom, sabe? Que é algo que a gente tá aqui hoje gravando um podcast pra tentar influenciar, incentivar, né, todo mundo pra gente ter esse hábito, porque é uma coisa boa. Pensa se, sei lá, metade da Next começar a ter um hábito forte assim de leitura, o quanto cada um vai ganhar, o quanto a empresa vai ganhar, acho que é um ganha-ganha. Então, é algo que às vezes a gente vai precisar realmente colocar ali um esforço, colocar uma meta para entrar no tranco, sabe? Isso eu acho que é importante. É algo que só traz benefícios, né? Pra Desculpa, pode falar. Não. É aquele negócio do exemplo, né? Acho que todo mundo vê, Exato. quando passa no quarto andar no horário do almoço, o Matheus Pacheco lendo, né? Tá sempre uns livros grossos, assim, eu nunca... Cara, ele acaba muito rápido, ele come os livros mesmo. Até quero perguntar pra ele quantas páginas por dia que ele lê. Ele lê muito. É, legal. Acho muito massa. E acho que realmente incentivar, né, fazer esse podcast também incentivando é algo muito essencial, assim, porque quanto mais tu compartilha esse conhecimento ou essa estratégia assim com os outros, né, acaba virando hábito para a pessoa também e isso faz bem, né? Exato. E eu indicaria começar pelo audiolivro também, porque foi uma coisa que eu não fazia, mas eu achei muito legal e acaba que tu consegue fazer durante estar fazendo outra coisa. Então, às vezes, tem aquela coisa limitante assim de não tenho tempo, de que hora que eu vou ler, enfim. Tenta começar pelo audiolivro ali durante talvez durante o trabalho ou no horário do almoço. Escuta, 10 minutos que seja, porque eles são rápidos, né? O primeiro que eu li tinha 1h e pouco, o segundo que eu ouvi, né? Já tinha 3 horas, então eu já li em mais dias. Então acho que é uma dica também bem interessante para começar, né? Para dar o pontapé inicial. E também trazer o livro digital, né? Que tu consegue levar no teu celular, se tiver o Kindle, um computador ou algo assim. Que tu consegue, tô numa fila do banco, tô num mercado, tô em algum lugar que tem que estar esperando. O que geralmente a gente faz? Pega o celular e abre ali, né? Vou ver um negocinho, um videozinho. Pode estar lendo ali. Às vezes, parado, tu consegue ler 5 páginas. Algo que era a tua meta do dia. Então, tentar realmente Eu acho até que tem que ter um podcast sobre esse negócio de usar tela e tal, porque isso realmente toma muito tempo, né? Verdade. Ontem, eu tava... Esse livro que eu comecei agora é um livro da Carla Madeira. Ela é uma escritora brasileira. É o segundo que eu tô lendo dela. Eu li umas 10 páginas, assim, fiquei... sei lá, será que é bom? Será que... Aí eu fui meio que, sabe? Aí fui deixando. Aí quando eu vi, eu tava muito no celular. Tipo... E daí tu tem que estar toda hora fazendo esse exercício, sabe? Porque senão tu perde muito tempo, tipo, vendo a vida dos outros. E a tua tá ali, ó, passando, e tu não tá fazendo... Cara, uma vez eu fiz um teste, tá? Eu cronometrei quanto tempo que eu... Tipo, eu não botei o limite, vou ler 10 páginas. Eu só cronometrei o tanto tempo que eu tava lendo, né? Li e tal, cansei. Tá, beleza, olhei lá, 10 minutos. Daí eu fui pra rede social. Quando eu vi... Ontem eu fiz exatamente muito tempo. isso. Tipo assim, eu li 1 hora seguido. E daí o livro começou a ficar bom, ela detalha bem os personagens e tal. E uma história meio pesada. E daí eu pensei, 1 hora. Tipo assim, e às vezes tu fica no celular, parece que passa muito voando. rápido. Gente, é muito complicado isso. E eu tô tentando, eu tenho um filho, né? Então tô tentando aquela coisa de, exemplo arrasta. Vou dizer que às vezes não é bem assim, porque ele vê eu lendo sempre, bem dizer todos os dias, e tá difícil incluir Mas isso. Mas ele é muito pouquinhos. novo também, né, Map? Às vezes Ele é novo, mas a questão do celular também. Inclusive, meu próximo livro é sobre isso. Eu acho que, assim, o título, até a psicóloga dele me indicou, Os Cretinos Digitais. Como as crianças estão ficando com QI abaixo dos pais. Então, é uma era que as crianças estão ficando, tipo assim, burras, sabe? Então, esse é o meu próximo livro. Eu ia comentar, né, da questão do exemplo, né, porque eu também tenho um filho pequeno. E hoje eu vejo
claro, né, ele usa o celular, usa o videogame. Não tem como escapar, né? Eu prefiro até que ele jogue, né? Tenha o videogame do que o celular. O celular, eu acho... Porque o videogame, tem aquele desafio de passar uma fase, de conquistar algo. O celular é vídeo, um atrás do outro. É que o problema do celular é o estímulo que tem, né? É luz, E esse, ele não sabe esperar passar um comercial. Hoje não tem mais comercial, né? Mas os anúncios, não tem mais paciência, porque é tudo muito rápido. Um vídeo de 10 segundos já é demais. O próximo podcast tem que ser sobre o uso de telas. E eu vi até que as crianças estão falando diferente, que elas não completam a frase. Não. Porque é como os vídeos aparecem para eles. Então, e eu percebi isso no meu filho também. Às vezes ele vai falar alguma coisa e ele corta a palavra na metade. E para ele tá ok. É isso. Então é onde a gente tem que começar. Então o próximo livro cortar. eu vou ler, depois eu compartilho com vocês. Exato. É umas percepções, é uma dimensão que a gente nem tem ideia Não ainda. tem. Né? Tipo assim, o filho da Mabi tá com 12 vai fazer. 12 e o teu... Tem Elisa, 8. Então, tipo assim, a gente vai começar a ter uma noção de como que... Vai ser impactado Como é isso. que... Porque quando essas crianças chegarem no mercado de trabalho. Isso é um livro que... eu li num livro que a gente tem até lá na cozinha, que é Líderes que Servem por Último. Eu li esse livro, muito bom também. Que é... Todo mundo já ganhou aquele... Todo mundo ganha na Next quando entra Começa pelo porquê. Começa pelo porquê, que é dele também. Eu gostei mais do Líderes que Servem por Último, porque ele traz um aspecto de gestão, de liderança, claro, né, como o título já traz, mas ele fala sobre questões geracionais, principalmente focado nos Estados Unidos, só que como a gente tem muita influência dos Estados Unidos, aplica-se também para o Brasil, e neurociência. Então é um baita livro também, eu consegui, aprendi e absorvi muitas coisas do livro, e ele fala sobre isso, que a gente tem dimensões de como que a sociedade ela funciona quando essas gerações entram no mercado de trabalho. Então, hoje, tu vê quem que está no poder. A gente tem pessoas no poder que nasceram em 1950, 1940 ainda, tá? O Trump aí e o presidente hoje do país são pessoas idosas. Pessoas mais velhas, né? Então, quando tu começa a ter líderes mais jovens, isso é um reflexo de como a sociedade está andando. Então, a gente vai ter essa dimensão do imediatismo que tem hoje, cara, daqui a 10 anos, 15 anos. Então, é algo que a gente tem que estar atento, né? Tipo, eu não tenho filho ainda, quero ter daqui a uns anos. Então, cara, como que eu vou criar meu filho? Tipo... E assim, eu acho que até pra gente, né? Esse livro eu acho que vai servir muito pra ele, mas eu acho que até pra gente também, com certeza pra gente. Pra gente se policiar, né? Pra gente se policiar. Que a gente acha que não é prejudicial, que é só um Exato. passatempo. É só adulto. Exato. Só que assim, e não é só o celular, né, gente? É a inteligência artificial como um todo, né? Por exemplo, hoje tu quer escrever, às vezes, um e-mail para alguém, tu quer uma mensagem para alguém, daí tu fica, mas beleza. Eu tenho o ChatGPT lá para me ajudar. Então, assim, a gente também, às vezes, se não cuidar, fica preguiçoso. A gente não quer pensar, a gente não quer... A gente tem que Enfim, usar é um pra livro- potencializar, né? Tem vários Exato. livros sobre, assim... não dá para se alienar muito, né? Porque senão tu não vive, mas é bom também para a gente desenvolver. Exato. E além das dicas ali, né, de como iniciar o hábito, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês escolhem o livro. Se julga pela capa, como a Amabile, ou se escolhem pelo tema, o que vocês gostam mais de ler? Eu confesso que, assim, eu tenho várias formas, assim, mas eu já escolhi livro pela capa. Inclusive, teve A Loucura do Mel, que eu li, até postei ontem no meu Instagram, que fez 1 ano que eu li ele ontem. E eu olhei pra ele, achei bonitinho, várias flores coloridas, uma abelhinha. Vai ficar bonito na minha estante. Vai ficar bonito na minha estante. O post vai ficar legal. Exato. Não, eu tava ali na livraria, um belo dia ali, tanana. Eu olhei assim, que livro bonito, a capa bonita, né? Aí eu olhei a história, também. Aí levei e deu boa. Mas às vezes não dá boa, tá? Às vezes a escolha fica ruim. Mas eu escolho... às vezes eu vou na livraria, fico andando e escolho. E já fui bastante feliz com várias escolhas, assim. Troco uma ideia com os vendedores. Também aquela questão que eu falei ali dos artistas, né? Tem uns artistas que eu acho interessante, que eles têm os clubes dos livros ali, tem uma listagem de livro. Eu também vejo, também escolho assim. Podcast, às vezes, que eu escuto, que a entrevistadora está entrevistando alguém legal. Também já vou atrás do livro para ver. Né? Agora, psicólogo ali me indicou alguns também, já vou botar no radar. Então, mais ou menos isso, assim, sabe?
uma coisa também que às vezes eu tenho tomado cuidado, porque até a Elisa estava comentando, né? Olhar e ver a avaliação do livro. É difícil, porque às vezes tu olha a avaliação, várias pessoas falaram que não é legal, e daí às vezes tu deixa de ler uma coisa que pra ti vai ser legal. Então tem que cuidar com isso também, uma dica que eu dou. Às vezes ler e não ficar olhando muito pra... Eu gosto de ler o resuminho lá atrás. Também. E pensar, será que vai me agregar em algo? Exatamente. Será que não é muito parecido com algo que eu já li? Exato. Aí eu vou meio que por Isso. esse ritmo aí. E tu, Elisa? Geralmente é por indicação, assim, o que as pessoas também, estão comentando, estão falando, alguém próximo de mim, tô vendo que tá lendo, pergunto, como é que tá esse livro, como é que é, o que fala, se faz sentido para mim. Então, eu acho que é mais de indicação e indo mesmo na livraria, bastante também. dando uma lida ali. Realmente a capa chama atenção. Quando a capa é bonita, chama atenção, né? Às vezes até o título, né? Esses dias eu peguei um que era O Pacto d'Água. O Pacto d'Água. Cara, foi um dos melhores. E eu olhei pelo título, gente. Chocada. Mas eu olhei O Pacto d'Água. Só que daí... Mas aí se misturava, né? Com o desenho, era bonito, assim. Quem fez a parte... Como é que se fala? Ilustração, era legal. E daí eu li também sobre o autor, o escritor. E comecei, escolheu sobre uma coisa, daí começou a ficar interessante ali. Daí levei baita livro também, li 2 dele já. Esqueci o nome. Mas é você Abraham, quer vender um livro para Amabile, uma capa Abraham. E um título de impacto. E o outro livro dele é o 11º Mandamento. Muito bom também. Então, assim, valeu a pena. Foi, Não existe uma receita de bom. E você, Pedrinho? Como a Elisa, eu vou muito por indicação. Não me chame de puxa-saco, mas eu... Puxa-saco. Pergunto pro Bruno, perguntei pro Caroba recentemente, perguntei pro Felipe. Livros, porque eu tô com 1 ou 2 livros só ali na fila para ler, e aí eles me passam os livros que eles já leram, que eles gostaram. E se eles leram e eles são uma referência para mim, por que eu não vou, né? Por que eu não vou ler um livro que eu tenho uma confiança de que, cara, se eles estão falando é porque deve ser algo bom realmente. E eu li um que o Felipe Favoreto me indicou recentemente, é um livro em inglês, e casou com uma das metas que eu tinha colocado, que era aprimorar o meu inglês. E aí eu tava, o que eu vou fazer para aprimorar o meu inglês? Vou, sei lá, fazer um Cambly lá, pagar um Cambly para fazer umas calls e falar com professores de vários lugares do mundo. E aí eu falei com o Felipe, ele me indicou um livro, e deu, cara, pode ser que vou por aqui então. Então eu agreguei meu vocabulário lendo em inglês. Foi difícil realmente, porque demora muito mais tempo para ler em inglês, porque, cara, tem cérebro, né? Diálogo e muitas expressões. Então, o que eu fiz? Até uma dica, né? Para se você for ler em inglês, né, não tenha medo. Se for um livro de desenvolvimento, tu vai... eu gosto de grifar as partes importantes para depois eu reler. E eu só dou um check nas palavras que eu não sei. Pelo contexto, tu acaba entendendo o que é aquela palavra. Se for algo muito fora, tu vai ali, coloca rapidinho no tradutor, tu vai entender. Mas muitas vezes eu só grifava, e quando eu terminava de ler, eu ia lá e passava limpo todas as palavras que eu não tinha no meu vocabulário. Legal. Porque daí eu conseguia ler num tempo, né, razoável, e depois eu voltava e anotava as palavras que eu não conhecia. E como o autor ele vai repetindo as frases e expressões, acaba que no início do livro é mais difícil e no final do livro é mais fácil a leitura, porque tu já sabe as palavras que ele usa, né? Já sabe o contexto. Então, eu acho que eu escolho por indicação, né? Às vezes eu também vou na livraria e olho assim e vejo vou na seção lá que eu quero, do gênero, e olho a capa, vejo ali, tipo, o autor. Se tem borboleta e tal. Uma abelhinha. Mas eu vou começar a conversar com os atendentes, com os vendedores na livraria também. Legal, acho que é uma boa dica. Esse do Phil Knight até eu escolhi, assim, eu não posso entrar naquele shopping de Itajaí ali, aquela livraria. E até o meu filho, quando vai comigo, ele me puxa. Não, mãe, mas a Mabile chegando, todos os vendedores. Esse do Phil Knight eu meio que escolhi assim também. Eu quero ler uma autobiografia. Porque eu tava muito nessa coisa de suspense, eu gosto muito, né, E cara, tem uma outra coisa que, assim,
Tem a questão financeira também, porque, pô, eu vou comprar um livro de R$100, tipo, R$100 às vezes eu vou poder pagar naquele mês, às vezes não, às vezes eu vou preferir gastar com outra coisa, mas a gente está falando, né, tentando incentivar, tu tem que entender que os livros de desenvolvimento, a grande parte são, pode ser que seja uma vida de estudo daquele autor, Exato. sabe? Então, tipo assim, cara, esse livro que eu tô lendo agora, da Felicidade em Harvard, ele tá estudando esse tema desde 2006, sabe? É sobre psicologia positiva, então que começou lá no início do século. E é um estudo que ele tá há anos, né, fazendo. Então, Às vezes, só fazer uma mentoria é milhões, né? Exato. Então, tipo, cara, quando tu tá lendo um livro de desenvolvimento, muitas vezes é anos de estudo daquela pessoa que tu vai absorver em 200, 300 páginas. Então, será que não vale a pena gastar R$50? Né? Então, e aí entra um pouco dessas promoções. Cara, Black Friday sempre tem, agora na Amazon vai ter a Semana do Livro. Então, a gente tá atento nisso, e aí eu pegar e fazer um pacotão, tipo, cara, vou comprar aqui 5 livros, paguei R$100 e poucos. Isso, às vezes, não vai ser por indicação ou outra, vai ser pelo preço. Não, beleza, então entra ali no momento de promoção, escolhe alguns, com certeza vai ter livros bons. Acho que é uma forma também de escolher. Só nesse podcast já dá de fazer um clube do livro para um ano. Exato. De tanta indicação boa. Eu tive uma ideia aqui, depois eu vou falar contigo. Next people. Suspense. Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast. Chegou aquele momento tão aguardado que eu vou falar sobre o sorteio. Então, se você está ouvindo até agora, ou vendo a gente, né, até agora, como que vai funcionar? Vocês vão mandar um WhatsApp para mim, para a Chay, com a palavra conhecimento, que é a palavra-chave. Só vamos falar isso, conhecimento, do nada, soltou no ar. Eu vou anotar, né, os nomes de quem me enviar essa palavra até dia 31 de março. E no dia 31 à tarde eu vou sortear 4 livros. Os 4 livros que a gente vai indicar agora. Então, eu vou indicar um primeiro. Já falei dele aqui nesse podcast, sobre o poder do subconsciente. É um livro que me marcou bastante, então eu indico ele para todo mundo e quero que alguém leia, quero sortear ele para alguém. Mas também tem vários outros poderes que eu já li, o poder do agora, o poder da autorresponsabilidade, que eu também super indico, mas vou sortear esse do poder poder do subconsciente. E a Mabel, o que tu vai sortear de livro aí? Escolhi A Marca da Vitória, do Phil Knight, autobiografia. Achei sensacional, a gente conversou sobre ele aqui. Como eu falei, não é só sobre a marca, né? Como foi formado. Mas envolve muita coisa, assim, muita bagagem, né, do diretor ali da empresa, né, do criador, Phil Knight, e também da resiliência, enfim, de todo o processo, né, para chegar até onde eles estão hoje, né? Então, esse livro aí eu curti muito, assim, eu acho que fala muito e nos ensina muito. Show. E você, Elisa? O livro que eu vou colocar para sortear é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Apesar, né, do nome, eu acho a abordagem dele muito interessante. É algo fácil, né, de você ler, é uma leitura que ela flui. E ela realmente te mostra, assim, que não é não ligar para nada. Na verdade, é pra gente parar de ligar para as pequenas coisas, que às vezes algo, né, a gente fala, meu dia hoje foi horrível. Mas foi uma coisa do teu dia que foi horrível, que tu deixou ela levar o dia inteiro, ou realmente foi um turbilhão de coisas ruins. Então, realmente, para você focar nos problemas que realmente são problemas, né, e deixar de lado aquilo que fica te perturbando, e também que a gente é responsável pelos sentimentos que a gente tem, né? Da forma como a gente age nas situações. Então, eu acho ele um livro muito interessante e é esse que eu estou indicando. Show. Pedrinho, qual que você vai indicar? Indicar não, sortear, né? Eu vou indicar para sorteio o Milagre da Manhã. Eu acho que é um livro que me impactou bastante na minha rotina, no meu dia a dia, porque é realmente como o título fala, é você acordar mais cedo todos os dias, né, na maioria dos teus dias, para tu tirar um momento e focar nos teus objetivos, né? Então o livro ele
ele tem um princípio que rege ele, que são 6 passos que tu faz, né, no início do teu dia. Eu não vou contar porque a galera tem que comprar o livro e ler. É um livro baratinho, acho que não deve custar mais que R$40. Não fala assim, a gente vai sortear. Eu acho que é um livro que pode ajudar bastante muitas pessoas, né? Eu já comprei também como presente para amigos meus. E no início, vou ser sincero, ele é um pouquinho comercial, né? Porque hoje eu acho que ele é um coach, então ele também tem que vender o peixe dele, né? Sim. Então, o livro no início é um pouquinho comercial, mas continuem, persistam, porque é um livro muito bom, dá para absorver muita coisa dele e acho que vai ajudar bastante gente. É muito bom mesmo. Então, galera, agradeço vocês virem aqui hoje. Amabile, muito obrigada pelos compartilhamentos. Elisa, Pedrinho, muito obrigada pela presença. Chay. E Nexperts, fiquem ligados que logo vem mais episódio por aí. Tchau, tchau. Valeu!